Fala Assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma lista para vocês. Eu vou mostrar aqui fotos do futuro e do passado trazidas por viajantes do tempo. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, você sabia que existem aí algumas fotos na internet que mostram como está o futuro aqui no futuro, nosso planeta Terra, algumas cidades, e também existem fotos de eventos históricos do passado, como por exemplo a crucificação de Jesus e outros? Pois é, eu fiz uma lista aqui, um compilado, e vou mostrar essas fotos aqui para vocês. São 5 viajantes do tempo que eu selecionei que trouxeram essas fotos que mostram a máquina do tempo, manual e tudo mais. Antes só de continuar, deixa eu deixar bem claro que esse daqui é como se fosse um novo quadro aqui no canal Assombrado, que eu quero trazer toda quinta-feira aqui para vocês, essa listagem aqui, que eu vou compilar aí informações que eu já trouxe em forma de especiais. Eu tenho quase 300 especiais gravados. Portanto, não é o especial esse quadro aqui, tá? O especial continua sendo domingo, aquele videozinho um pouco mais trabalhado. Então esse daqui é um vídeo novo, que é uma listagem que eu vou trazer aqui para vocês toda quinta-feira. Então quarta-feira tem Oak Island, de quinta vai ter esses top 5 aqui, top 10 ou top sei lá que número, e de domingo vídeo especial. Posteriormente eu vou trazendo outros programas aqui para os dias da semana que estão faltando. Ok? Então se você gostar aqui de ver essas listagens, é toda quinta que eu vou liberar aqui no canal, acho que por volta das 13 horas, 1h da tarde. Então, assombrados, eu separei aqui fotos do passado e do futuro, trazidos por alguns viajantes do tempo. Não estão em ordem de importância, tá? Não é que a quinta é mais importante que a terceira, que a segunda, que a primeira. Eu simplesmente organizei ali de uma forma que eu gostei. E na quinta posição eu trouxe aqui o John Titor e suas fotos da máquina do tempo e do manual dela. John Titor, para quem não sabe, é um dos mais famosos viajantes do tempo, que ganhou fama lá nos anos 2000, quando ele publicou diversas postagens num fórum da internet chamado Art Bell. Ele disse que era um soldado americano de Tampa, na Flórida, do ano de 2036, que tinha voltado no passado para pegar o quê? Um computador ali, um IBM 5100. Ele voltou para o ano de 1975 para pegar esse computadorzinho que você está vendo na sua tela, porque lá em 2036 ia dar um erro ali os computadores, e esse computador, que faz a linguagem de programação APL e BASIC, era capaz de decodificar ali a programação. E como seu avô estava diretamente envolvido na programação desse computador, ele voltou para buscar. Só que ao invés de pegar o computador e voltar para o ano de 2036, ele resolveu dar uma paradinha aqui no ano 2000 por questões pessoais e para fazer alguns alertas para a humanidade, porque ele já sabia o que ia acontecer, então daqui a pouco eu vou mostrar essas previsões. Antes eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens da máquina do tempo dele e do manual, porque ele publicou essas imagens ali lá no fórum da Art Bell. Vamos dar uma olhada aí na sua máquina do tempo e tudo mais. Aliás, a máquina do tempo dele tem um nome bonito, é GEC 2004, Gravity Distortion Time Displacement Unity, e é um dispositivo que foi instalado aonde? Na parte traseira de um Chevrolet Corvette conversível de 1976, e mais tarde ele pegou essa máquina do tempo e moveu para um caminhão de 1987 que possuía tração nas 4 rodas. E essa imagem aí que vocês estão vendo, nessa resolução pequenininha aí, são imagens aí de pedaços da máquina do tempo dele, que segundo ele está dizendo ali na postagem, é uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária alimentada por 2 singularidades duplamente positivas que giram no topo, produzindo uma senoide Tripler deslocada padrão. Você entendeu alguma coisa, assombrado? Eu não entendi nada, mas ele disse que é assim que funciona a máquina do tempo dele. E o pessoal começou a perguntar mais coisas, aí ele começou a publicar as fotos do manual da máquina do tempo dele, que é essas fotos que vocês estão vendo aí. E tá dizendo que na máquina aí, nesses manuais, tinha 2 unidades de armazenamento magnético para microsingularidades duplas, uma variedade de injeção eletrônica para alterar as microsingularidades de massa e gravidade, sistema de ventilação de raio-x e congelamento, sensores de gravidade, 4 principais relógios de Césio, 3 principais unidades de computador e muitas outras coisas. E aí são fotos do manual de como funciona a máquina do tempo que o John Titor estava usando. Quais foram as previsões que o John Titor fez? Ele fez algumas, como por exemplo dizer aí sobre a doença da vaca louca, só que a vaca louca aconteceu quase 10 anos antes.
falou que ia ter uma guerra civil nos Estados Unidos no ano de 2004 e que no ano de 2015 ia começar a Terceira Guerra Mundial. Bem, não aconteceu nada disso do que ele falou. Em março de 2001, ele disse ali numa postagem que ia embora e sumiu, nunca mais apareceu na face da Terra. Então você viu aí algumas fotos de uma máquina do tempo e o manual da máquina do tempo postado pelo mais famoso viajante do tempo, o John Titor. Agora vamos falar do cronovisor e das fotos de Jesus Cristo. Galera, o cronovisor foi um dos primeiros especiais que eu já fiz aqui no canal Assombrado. É muito interessante essa história aqui. Tem até um livro. Eu tenho um livro, só que tá lá na minha outra biblioteca, tá lá longe, não esqueci de trazer para cá. Mas é um livro do cronovisor contando toda essa história que eu li e compilei para vocês. Então eu vou contar aqui rapidamente para vocês, porque nós vamos falar do padre Pellegrino Maria Ernest. Esse padre aí, ele gostava muito aí de música e também de física. E um dia ele teve uma experiência sobrenatural, quando ele captou a voz do pai dele em fita. Então ele ficou pensando se ele poderia limpar ali aquele som e tudo mais, assim ele poderia captar imagens do passado. E assim ele pensou em criar uma máquina que poderia visualizar o passado e chamou grandes cientistas para ajudarem ele, como por exemplo o Enrico Fermi e até o Wernher von Braun, o cara lá que desenvolveu as bombas, né, V1, V2, depois virou ali gerentão na NASA. Eles desenvolveram um aparelho chamado cronovisor e o cronovisor funcionou e nesse aparelho ele via imagens do passado e eles conseguiram ver muitas coisas ali. Como Mussolini fazendo um discurso em Roma, ou Napoleão, onde ele proclamou a República da Itália e vários outros. Mas o interessante é que o cronovisor conseguia fazer filmes e fotos do passado. E essas imagens que eu estou te passando aí são fotos lá da época de Jesus, porque era um padre, o padre Ernest, então ele tinha curiosidade em saber como era a época de Jesus. Aliás, ele acessou essa parte aí por causa que um outro padre, o padre chamava aqui Padre Brune, estava bravo com uma nova tradução aí da Bíblia. Então ele falou, o padre Ernest falou, não, peraí que eu vou ver certinho como é que é essa tradução. E aí ele viu no cronovisor e trouxe essas imagens. Ele conseguiu registrar aí a crucificação de Jesus, que é essa imagem que você está vendo. Tem essa outra imagem famosa aí que mostra Jesus e os apóstolos, tem até um aí que parece a Maria Madalena. E tem uma foto do rosto de Jesus. É uma história bem interessante essa do cronovisor. O padre Ernest diz que o aparelho foi desmontado e guardado no lugar seguro, porque representa um risco para a humanidade se cair nas mãos erradas, tá? E é uma história fascinante. Se você gostar desse assunto, como eu disse, tem o livro. O livro chama Cronovisor do Padre Ernest, a criação e o desaparecimento da primeira máquina do tempo. Então você viu aí fotos de Jesus? Vamos pôr a foto de Jesus aí de novo? Olha aí Jesus, é bem parecido com o que é retratado hoje, né? Jesus Cristo é aí registrado pelo cronovisor. Vamos ver como estará uma cidade aqui do nosso planeta Terra que não se sabe qual é no ano 6000. Essa imagem que você está na sua tela. Quem trouxe ela aí foi um viajante do tempo que deu uma entrevista para um canal no YouTube chamado Apex TV. Ele disse que fazia parte de um programa secreto do governo recrutado na década de 90. E disse que a tecnologia de viagem no tempo e outras tecnologias existem, só que são ocultas da gente pelos governos. Ele viajou para o futuro no ano 6000, conseguiu voltar, só que infelizmente um amigo ficou preso lá porque deu problema à máquina do tempo dele. E ele tirou uma foto que você tá vendo aí, a foto não tá muito nítida, tá meio borrada. Ele disse que acontece isso porque quando você faz a viagem no tempo, ali a física da viagem no tempo interfere na imagem e acaba deixando ela bem borrada. Como que está o ano 6000? Vou falar rapidamente aqui para vocês. É uma inteligência artificial que está governando o planeta e essa inteligência consegue prever 100% ali como vai ser o mundo depois que ela decretar, vamos dizer, uma lei. Não tem mais a morte, porque nossa consciência vai para um computador ou para as estrelas. A medicina está sensacional, não existe mais o câncer e nada disso. A viagem do tempo pode ser realizada por qualquer um, é só você pagar. Só que é o seguinte, se você viajar no tempo, você vai ficar como invisível, vamos dizer assim, para lá, para não interagir, para não ferir os padrões da física e várias outras revelações que ele fez. E a foto tá aí, ele não lembra o nome dessa cidade, mas ele diz que tirou enquanto estava lá no ano 6000. Antes da gente ver a posição 2 e 1, deixa eu falar aqui rapidamente dos novos produtos que chegaram na loja Assombrada, como por exemplo a camiseta aqui ET no tubo.
Camiseta sensacional, estampa exclusiva. Lembrando que nossos produtos são silk, tá? Com um tecido aqui de qualidade, quando receber você vai comprovar. E brilha no escuro, tá? Essa daqui brilha no escuro. Nós estamos vendo um tubo, um ET aqui no tubo e tudo mais. E chegou também a outra estampa, a estampa da abdução, uma estampa sensacional de bonita aqui. Nós estamos vendo aqui um ser humano, que ele tá aqui numa mesa, e aí tá os ETs aqui ao redor, realizando algum procedimento. O interessante é que dentro aqui da barriga do homem tem um ET, também brilha no escuro. Essas duas camisetas estão em pré-venda, garante a sua, o link está aqui na descrição. Em segundo lugar, eu vou mostrar para vocês uma foto de uma cidade no ano 10.000. Vamos lá, mais um vídeo aí que a equipe lá do canal Apex TV trouxe aqui para a gente. Ela conta a história de um viajante do tempo que estava na Grécia, então eles foram lá para a Grécia entrevistar esse viajante do tempo. E ele disse o seguinte, que tudo começou no ano de 2008, quando ele foi para os Estados Unidos estudar física, e lá ele conheceu um professor que gostava muito de viagem no tempo. E esse professor revelou para ele que tinha uma máquina do tempo, e mostrou para ele, era uma cadeira com vários botões, várias luzes e tudo mais. E o professor disse que ele já viajou para vários anos aí no futuro. E perguntou para ele se ele queria, o viajante do tempo aqui chama Mark, se o Mark queria viajar para o futuro. O Mark ficou assustadaço, apesar de ele gostar muito, e foi embora. Então, alguns dias depois, ele resolveu procurar o professor de novo, porque a curiosidade falou mais alto, né, assombrado, não ia perder a chance de viajar no tempo. E chegando lá, encontrou o professor com os olhos todos vermelhos, assim. O professor disse que tinha acabado de chegar de uma viagem no tempo, tinha ido para o ano 8000, e que no ano 8000 ele viu que tinha acontecido uma guerra entre os humanos e os alienígenas, viu diversos corpos no chão, e explicou que quando ele fazia essas viagens no tempo, ele ficava muito debilitado fisicamente. Então por isso que ele queria mandar o Mark, porque ele já não aguentava mais fazer as viagens do tempo. E o Mark aceitou e foi para o ano 10.000 e acoplou uma câmera nele. Quando ele chegou no ano 10.000, ele disse que caiu num gramado assim, de repente veio um animal correndo em direção a ele com uns olhos bem grandes. E ele viu que o animal era um alienígena, lembra que tinha tido uma guerra no ano 8000? Então a civilização foi reconstruída ali com os aliens e com os humanos. Por quê? Porque ele pegou um táxi que era dirigido por um ser humano e deu uma volta ali, o táxi voava, tá? Por uma cidade chamada Hovgerger, que foi aí a primeira criada após a Grande Guerra por uma raça chamada Norsebit. Olha só a cidade, então você tá vendo aí a foto da cidade de Hovgerger, criada, é a primeira cidade criada por uma raça chamada Norsebit. Então, de repente, o Mark apagou e acordou de volta aqui no ano ali atual. E ele e o professor viram as imagens da câmera e tudo mais. Mark, cansado, né, porque a viagem do tempo dele deixa debilitado, resolveu ir para sua casa descansar, mas o professor antes pegou e entregou um envelope para ele e falou, só abra a hora que chegar na sua casa. Mas quando chegou em casa, o Mark até esqueceu do envelope e dormiu. No outro dia acordou e foi encontrar o professor. Aí ele lembrou do envelope, abriu e viu que era essa foto da cidade aí de Hovgerger, e estava escrito atrás, o professor escreveu atrás, que aquela foto pertencia a ele. Olha o que estava escrito ali, ó. Esta foto deve ficar com você, uma vez que ela não me pertence. Com amor, de um cientista louco pela física para seu jovem colega. E depois ele nunca mais viu o professor. Então estamos vendo aí uma foto de uma cidade criada no ano 10.000, depois de uma guerra entre os seres humanos e os alienígenas. A cidade é bem interessante, o Mark disse que os carros voavam e tudo mais. Também bastante borrada, mesma explicação, quando faz a viagem no tempo, ali a física da viagem interfere ali com o papel e borra a imagem. E para finalizar aqui as fotos que vieram do futuro, vou mostrar a foto de Sergei Panamarenko, que ele fez a cidade de Kiev, lá na Ucrânia, no ano de 2050. A história de Sergei Panamarenko passou num documentário exibido na televisão, e lá foi dito que tudo começou no dia 23 de abril de 2006, quando policiais encontraram Sergei desorientado e perguntando por uma rua que não existia mais. Policiais revistaram Sergei e encontraram um documento de identidade que dizia que ele nasceu em 1932. Só que você olhava para o Sergei, ele aparentava ter 30 anos, como que ele nasceu em 1932? Tinha algo errado. Então resolveram levar o rapaz ali para uma clínica psiquiátrica. Lá ele conversou com o doutor e disse que ele tinha saído ali, ele era de Kiev, estava lá na década de 50 quando saiu e viu um objeto em forma de sino e apagou. E aí acordou ali em 2006.
e falou para revelar as imagens da câmera fotográfica que ele estava junto, que lá poderia provar o que ele estava falando. E essas imagens foram reveladas e mostraram, aí você está vendo aí imagens da câmera fotográfica do Sergei, tá? Paramarenko. Estamos vendo essa primeira imagem aí, é a cidade de Kiev em 1958. Esta próxima imagem também é da cidade de Kiev em 1958. E nesta próxima a gente vê aí no círculo o objeto ali parecendo um disco voador que ele diz ter visto e aí apagou e acordou no ano de 2006. Essas outras fotos aqui mostram Sergei com uma jovem. Tudo isso daí é na década de 50, tá? Faz muito tempo, décadas atrás. Então os policiais descobriram que um homem com esse mesmo nome foi dado como desaparecido nos anos 60 e 70. Levaram então o Sergei para uma clínica e mostra ali o Sergei entrando, as câmeras de segurança, só que então ele nunca mais foi visto. A cela onde ele estava ali, o quarto, melhor dizendo, tinha grades e tudo, só que ele simplesmente desapareceu. Para onde foi o Sergei Paramarenko? Ele retornou à sua época. É isso que diz aqui a noiva, a namorada dele, porque diz que ele voltou para a época ali, começou a namorar ela, e namorou até ele desaparecer ali na década de 50. Então ele sumiu em 2006, voltou para a época dele, deu entrevistas e tudo mais, namorou a mulher, só que ele desapareceu de novo. E essa mulher, essa namorada, noiva, recebeu uma foto dele no ano de 2050, que é essa que você está vendo, com a cidade de Kiev ao fundo. Ele conseguiu tirar uma foto no ano de 2050 e mandar de alguma forma para essa noiva, namorada dele, mostrando como ele estava ali no futuro em 2050. E a equipe do documentário conseguiu encontrar esta namorada e é esta foto aí do Sergei Paramarenko em 2050. Então Paramarenko sumiu na década de 50, veio para 2006, 2006 voltou ali para a década de 50, desapareceu e foi para a época de 2050. Viajou bastante no tempo, né? E aí estão as imagens. Assombrados, são muitas imagens, né, que você viu, são reais. Olha, você para descobrir isso daí tem que assistir os especiais que eu já fiz de cada um desses temas aqui. Eu já falei de cada um em vídeo detalhado. Vou deixar os links para ele aqui na descrição, tá? E você tire a sua própria conclusão. Tem algumas aí que eu já adianto que tem toda a pinta de ser bem falso, mas você tem que ter a sua opinião e eu quero saber. Coloque elas aí na descrição. Assim como eu gostaria que você colocasse aí dicas de listas de top 5 para eu trazer aqui nos próximos programas. Top 5 exorcismos, top 5 casos de fantasmas, top 5 as fotos mais assustadoras. Não sei, pensa aí que você me ajuda aí a trazer conteúdo aqui para o canal Assombrado. Se você gostou, deixa o joinha. Não esqueça das camisetas novas que estão aí disponíveis em pré-venda para você ir lá e garantir a sua. O link está na descrição. E é isso aí, Assombrados. Um grande abraço e nos vemos domingo no especial. Um especial bem interessante sobre um caso muito famoso de abdução. Tchau, Assombrados! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.